Graça e paz em nome do Senhor Jesus Cristo a todos os amados que estão nesse momento atentos ao canal ou aqueles que vêm a ter acesso à mensagem mais tarde. Eu quero hoje aqui dar essa mensagem de felicitações do ano novo, do 2021. Conforme prometido, eu disse que iria ficar ausente das redes sociais por algum tempo e estaria de regresso no dia 2 de janeiro de 2021. Pois é, hoje é dia 2. O que eu quero deixar é dizer que o ano de 2020 foi um ano completamente pesado. E aliás, desde o princípio, desde os finais do ano de 2019, que nós demos conta dessa pandemia, de todas essas coisas que vão acontecer, e esse problema com a economia mundial que estamos a ver, o encerramento de muitas dos negócios privados e as restrições criadas em torno do mundo. Amém. Então, eu queria desejar para você o ano de 2021, um ano de muita firmeza, de muita coragem, muita paciência e, sobretudo, um ano de meditação e reflexão da Palavra de Deus. É bem verdade que 2020 foi um ano completamente conturbado e com muitas perguntas que nós temos, muitos questionamentos, precisando de resposta. Mas a resposta, meus amados irmãos, está na Bíblia Sagrada. Nós devemos nos firmar no Evangelho de Cristo para entendermos tempos e sinais, tudo o que nós estamos a vivenciar. É só para dizer que o ano de 2021 poderá não ser um ano melhor que o ano de 2020. Amém? Isso é bem verdade. Sei que muita gente não gosta de ouvir a verdade, mas essa é que é a verdade. O ano de 2021 poderá ser pior que o ano de 2020. Mas isso eu queria chamar a atenção à igreja, aqueles que meditam a palavra. O ano de 2021 poderá ser pior que o ano de 2020, mas ainda assim nós devemos nos firmar na palavra de Deus. O que a palavra de Deus diz? Nós devemos entender que nós, como cristãos, não devemos orar, interceder contra a profecia de Deus, contra acontecimentos que estão no plano e o propósito de Deus. Então, o que nós devemos fazer? Nós vimos que a Bíblia Sagrada aponta em vários aspectos que a igreja primitiva, os próprios apóstolos e o Senhor Jesus, nos momentos de aflições, quando vimos, por exemplo, Jesus Cristo antes de ir para a cruz, no jardim de Getsemane, Jesus estava intercedendo ao Pai, pedindo que aquele cálice, se pudesse, passasse por ele. O que nós estamos a ver? Que exemplo nós podemos tirar disso? Jesus Cristo como homem, porque Jesus Cristo é 100% homem, 100% Deus. Como homem no momento da cruz, ele sentiu a dor, a fraqueza, a tristeza. E ele pediu ao Pai que o fortalecesse. Mas a resposta da sua oração, nós vamos encontrar que ele mesmo dá no livro de João. Quando Jesus disse que por esta hora eu vim, para esta razão eu vim. Quer dizer, ele submeteu, seja feita a tua vontade e não a minha. Submeteu-se à vontade do Pai. Voltamos às Escrituras, olhamos para a igreja primitiva, os santos apóstolos. Apóstolo Paulo em Filipenses, quando fala que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu sei que esse versículo foi tirado fora de contexto pelos lobos devoradores, pelos aqueles que estão praticamente os desviados da palavra e colocam isso como uma mensagem de prosperidade. Não, apóstolo Paulo estava a dizer, se lês os versículos anteriores, apóstolo Paulo estava a dizer que ele podia suportar as cadeias, as prisões, as perseguições, as angústias, a fome, a miséria, a desgraça, todas as coisas que ele estava a ser acometido. Mas desde que ele tivesse firme, forte, permanente na fé em Cristo Jesus e a graça que Deus dá sobre tudo isso. Então, aí vem as palavras de Cristo quando Jesus disse que a minha paz eu vos dou. Não a paz que esse mundo dá, mas a minha paz eu vos dou. Essa paz é a certeza, é aquilo que nós olhamos para a igreja primitiva, olhando por livros históricos, olhando que a igreja passou por perseguições, a igreja passou por angústia, a igreja foi martirizada, mas ela permaneceu firme na fé em Cristo Jesus. Quando vamos aos livros também, olhamos para os livros de
de João, o Apocalipse de João, as cartas que João leva de Jesus Cristo a 7 igrejas, nós encontramos esse fortalecimento, nós encontramos essa mensagem de fortalecimento com relação à igreja, que ela devia se manter firme, devia continuar naquela firmeza, porque, na verdade, aí estava o galardão, a espera que o Cristo iria dar. Mas, no entanto, a mensagem que vem e dá-nos ao contrário, que garante-nos um mundo próspero, uma vida de paz, uma vida só de harmonia, uma vida quer dizer, que nos promete todas as coisas deste mundo. Esta é uma mensagem que não é de Cristo. Essa mensagem não é de Cristo. Porque na verdade nós podemos experimentar, sim senhor, a paz, podemos experimentar a prosperidade, podemos experimentar as outras coisas, mas o cristão deve estar também consciente de que os momentos difíceis virão, e não porque ele pecou, não porque ele fez alguma coisa errada, mas porque faz parte da vida em Cristo Jesus. E também todas as coisas que vierem, o cristão vier a ser acometido, ele deve estar certo de que a Bíblia Sagrada também descreve, diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que servem ao Senhor. Amém? Então é nessa senda dessa mensagem que nós devemos nos firmar para 2021. E eu vou lhe dizer uma coisa, é necessário que cada um de nós faça uma reflexão. Eu vou começar a partir deste mês um estudo com aqueles que têm acompanhado o canal, que podem entrar para o canal Soberano Eterno Deus, e aqueles que têm acompanhado algumas coisas que nós vamos passando pelo Facebook, mas não passamos toda, porque sabemos que certos aspectos a gente não pode agora falar nas redes sociais, porque são canais que estão a ser censurados. E a palavra de Deus não é de censura. Aleluia. A palavra de Deus é de autocrítica, de crítica e debate. Nós podemos fazer, mas não podemos censurá-la aqui. Isto podemos dizer, aquilo não podemos, com relação à verdade que nós devemos expor. Então é necessidade que o cristão, aqueles que querem acompanhar, possam entrar no canal e acompanhar os estudos que nós vamos ter sobre escatologia bíblica, sobre as profecias bíblicas, e olhamos por sinais e tempo. Nós não vamos aqui ser certeiro, vir dizer que está determinado, é isto e aquilo, mas nós vamos trazer a visão bíblica, da compreensão pelo Espírito Santo que nós temos da sua palavra, e que a igreja possa realmente beneficiar disso. Então há necessidade de que a igreja esteja preparada. A igreja deve se preparar. Eu digo aqui, a igreja deve se preparar. Porque o momento que estamos a vivenciar poderá não ser o que nós estamos a pensar que é, mas ainda assim a igreja deve se manter preparada sempre, firme. Aquilo que a palavra de Deus diz em Efésios, não é? Calçados, não é? Com o evangelho da paz. Amém? Com a couraça da justiça, capacete da salvação. Amém? A necessidade de que a igreja deve se preparar para este momento. E eu quero lhe dizer algo que eu vou deixar aqui para a sua reflexão. Fala-se em teoria de conspiração. Teoria de conspiração. Mas você já parou para pensar e analisar? Se você é alguém que faz investigação, se você é alguém que pesquisa, se você é alguém que gosta de dar ouvido ao contraditório, gosta de ouvir e gosta de buscar informação, você sabe que nas suas reflexões você já chegou a mais ou menos à conclusão que alguma coisa está errada. Você já chegou à conclusão que você deve estar a ser manipulado. Então, a teoria de conspiração possa ser o que você está a viver. Você pode estar a viver, quer dizer, como se diz em inglês, você pode estar a viver o plot do engano. Você pode estar a viver dentro de uma teoria de conspiração. E querem te fazer pensar de que você é que está errado naquilo que você pensa, naquilo que você analisa, naquilo que você acha. Então eu lhe digo uma coisa, o segredo só está numa coisa. Olhe para as escrituras sagradas. Olhe para a Bíblia Sagrada. O mundo pode estar expectante de momentos bons. Porque a Bíblia também descreve que se este for o momento que eu depois no ensino de escatologia e profecia vou falar, se esse for o momento, haverá depois um momento que vai haver uma paragem e vai entrar um momento bom. Mas aquele momento bom vai durar para pouco tempo porque é um momento falso. É a instauração do sistema do maligno. E você, se não estiver preparado, imbuído da palavra de Deus, você poderá cair
neste plano maligno que está a ser perpetrado pelo mundo todo. Então, a necessidade que você medita as Escrituras. E nós não podemos orar contra a profecia, nós não podemos orar contra o propósito e o plano de Deus, nós não podíamos, ainda que tivéssemos grandes revelações sobre a morte de Cristo na cruz do Calvário, e se nós já fôssemos cristãos ou religiosos naquele tempo, nós não poderíamos interceder para que Jesus não morresse na cruz. Nós não podíamos interceder para que a igreja primitiva não sofresse perseguição. Nós não podíamos interceder para que os apóstolos não fossem martirizados. O que nós teríamos de fazer é apenas pedir a Deus que fortalecesse-nos e fortalecesse aqueles que estavam para ser martirizados, queriam ser martírios do Evangelho, para aqueles que tinham que passar pela espada, por aqueles que iam sofrer perseguição e por nós também que iríamos ser perseguidos. Nós teríamos apenas que interceder para que a graça de Deus, o fortalecimento do Espírito Santo estivesse em nós, como Jesus foi fortalecido, como os santos apóstolos e a igreja primitiva. Então eu quero que você reflita sobre isso. Os bons entendedores já estão a entender o que eu estou a dizer. Os bons entendedores já estão a mergulhar nas Escrituras enquanto eu falo. Então a necessidade de que você firma-se nesse Evangelho e não fica expectante de que o mundo irá lhe dar coisas boas. Não, você deve estar como um soldado preparado na batalha, continuar a fazer o que é bom, continuar a não desistir, don't give up, não ceda-se a todos esses maus tempos, continua batalhando e fazer o que é melhor e contornando as coisas, mas você deve ter certeza de uma coisa, o mundo irá de mal a pior. E eu volto a dizer, haverá um tempo, um determinado espaço de tempo, que alguma coisa será oferecida como boa, tempos bons, promissores, mas aquele tempo quando surgir é o tempo do maligno, é o tempo da instauração de outras coisas que nós devemos estar preparados. Então, leia as Escrituras, medita na palavra de Deus, siga a voz do Espírito Santo. As Escrituras de Deus é o caminho da verdade. As Escrituras de Deus é a verdade. Então não deixa que qualquer indivíduo lhe engane com falsas lisonjeias, com falso evangelho, falso ensino, falsas doutrinas, os falsos profetas. Não siga isso. Busca Deus em espírito e verdade. Porque os falsos profetas em 2019 te prometeram um ano bom. Em 2020 te prometeram outro ano bom. E eles simplesmente estão a falar daquilo que é do pai deles. Eles não têm a verdade. E ainda assim, alguns ainda usaram este ano, dizer que 2021 será um ano de maravilhas. Será um ano... Escuta uma coisa, amado. O que Deus quer é resgatar o seu povo, a sua igreja. O que Deus quer é a comunhão com aqueles que lhe buscam em espírito, em verdade. Deus não está interessado que você seja rico, que seja... Não é isso. O que Deus quer é que você tenha a paz dele e a salvação confirmada em ti. As outras coisas lhe serão acrescentadas, fruto do teu trabalho, do que você faz. Você vai conquistar o que for necessário conquistar. Mas o teu coração, em primeiro lugar, não deve estar sobre essas coisas. Então, eu digo aqui, hoje, ano de 2021, seja o ano de total submissão daqueles que buscam a Deus. Submeter a quê? Submeter-se ao plano, ao propósito de Deus, pré-estabelecido desde a fundação do mundo, para nós andarmos no seu evangelho. Então isso quer dizer que você precisa ler as escrituras no seu contexto, na sua verdadeira essência, para você entender o que é submissão, o que é propósito, o que é plano de Deus. Então quando você fizer isso, você vai ver que 2021, ainda que ele for péssimo, que não acredito que seja bom, você estará na sua paz, mesmo lhe faltando água, lhe faltando pão, lhe faltando alguma coisa, tendo necessidade, tendo algum desemprego, mas você estará na paz do Senhor, porque você vai olhar para a Bíblia Sagrada e vai encontrar como se a agenda da tua vida é escrita nele, e você vai deleitar-se nesse evangelho e vai ter a certeza de que todos os tempos, ainda que forem maus que vierem, mas você não vai desvanear, não vai, vamos dizer, não vai desfalecer na sua fé, na sua certeza, na graça em Cristo Jesus que você tem, porque Ele te ama e Ele quer salvar
a tua vida. Ele quer que você seja salvo, que o teu nome continue escrito no livro da vida. É essa mensagem que eu trago para o ano de 2021. O ano de 2021 tem que ser o ano de submissão, total submissão daqueles que buscam a Deus, à vontade, ao propósito de Deus. Chega dos teus planos, chega dos teus propósitos, chega das tuas agendas. Submeta-se à agenda de Deus. E a agenda de Deus é que você cumpra o seu propósito e o seu plano. Amém? Ainda que os tempos forem maus, porque você pode estar nesse momento a ser manipulado. Mas ainda que isso esteja a acontecer, você não vai ceder à manipulação, você vai permanecer firme na palavra do Senhor. Deus abençoe a todos vocês. Que o Senhor Jesus possa lhe guiar, lhe fortalecer, lhe conduzir no caminho do Senhor. Que você fuja do falso evangelho, do falso profeta, dos lobos devoradores, daqueles que ensinam o engano, daqueles que escarnecem do evangelho de Cristo, daqueles que escarnecem da verdade, em troca de deleites da carne, que esses deleites nem eles próprios estão a poder deleitar-se mais. Por quê? Porque as coisas estão a ver essa mudança de paradigma de forma tão brusca, que se de fato seja este o cumprimento, como sabemos que também o inimigo é hostil, se for este o cumprimento, vocês verão o que vai acontecer em 2021 e em diante, qual é o processo que poderá surgir. Então, nós não estamos aqui como mensageiros da desgraça, mas como mensageiros de Cristo. E de Cristo só falamos sobre a sua palavra, a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Deus abençoe os santos amados em nome do Senhor Jesus, e que Deus possa conduzir a tua família, possa guardar a tua casa, os teus filhos, os teus negócios, tudo que você faz. Mas não te esqueças, o centro, o teu coração deve estar o centro tem que ser Jesus Cristo e as Santas Escrituras. Não eu como pastor, não aquele como pastor, não aquele como falso apóstolo, não aquele como falso profeta, não aquele a quem você segue. Siga a Jesus. Amém.